Beleza? Todo mundo vendo minha tela? Certinho? Perfeito, perfeito. Então, gente, hoje a aula vai ser sobre gestão de carteira e riscos, tá? Então a gente vai abordar bastante de asset allocation aqui, que é justamente essa parte da alocação da carteira e tudo. Alocação eficiente, não eficiente, risco sistemático, risco não sistemático. Vamos abordar tudo isso aqui. E também a gente vai abordar bastante estatística, tá? A gente vai rever alguns conceitos. A maioria vai ser para prova, tá? Então eu vou tentar sempre falar quando passar pelo conceito, ó, esse conceito é mais para prova, esse conceito é mais prático, eu vou tentar abordar mais essa parte. Mas então, sem delongas, a gente já vai começar com conceitos mais teóricos aqui, que vai ser aquele famoso trio da estatística, né? Moda, média e mediana. Essa parte aqui, esses três conceitos, né? Média vocês vão usar para a vida, sempre. Vocês acho que já usam para a vida de vocês a média. Moda e mediana acaba sendo realmente mais para a prova, porque realmente tem questões de moda e mediana na SE, então é bom vocês estarem cuidando disso. A moda, o que ela é? Basicamente, ela é a tendência que aponta ali o valor. Ou seja, a moda nada mais é do que o número que aparece mais. A tendência é quanto aquele conjunto tende a um número. Ou seja, o número que mais aparece vira moda. É fácil lembrar. Lembra que a moda sempre aparece mais do que todo o resto. A moda é um vestido preto. Vestido preto aparece mais que vestido azul, que vestido rosa. Camisa preta aparece mais que camisa rosa, camisa azul. Enfim, camisa do Inter aparece mais que camisa do Grêmio. Tô zoando. Mas enfim. Então aqui nesse conjunto, por exemplo, ó, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, o 1 aparece 3 vezes e os outros números apenas uma. Ou seja, número 1 é a moda. O número ele pode ser unimodal, bimodal, multimodal, mas essa parte eu acredito que seja mais fácil de lembrar, né? Uni vem de um só, então só tem uma moda. Bimodal é quando tem duas modas, e sim, tem como ter mais de uma. Se aqui, por exemplo, ó, o número 2 aparecesse 3 vezes também, a moda seria 1 e 2, porque eles aparecem igualmente. E o multimodal, mesma coisa que o bimodal, só que com 3 ou mais modas, né? Então aqui não tem segredo. Agora, na mediana, a mediana ela é o seguinte, ela é mais complicada porque ela tem um pega-ratão bem grande na prova. Qual que é o pega-ratão? A mediana, ela é sempre o valor do meio, o valor central do conjunto. Então, o que acontece? Ela é o valor central quando tu organiza de forma crescente ou decrescente o conjunto. Não interessa, tá? Se os valores estão em ordem crescente ou decrescente, ou seja, subindo ou descendo, não interessa, desde que estejam em uma das duas. Porque se está espalhado, tu não tem como saber a mediana. Tu vai ter que analisar com ele estando em um padrão crescente ou decrescente de números. Por isso, quando derem um conjunto, sempre vê. Se derem um conjunto e perguntar qual que é a mediana, antes vê. Está em ordem crescente, está em 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou está em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sempre checa isso antes de escolher a mediana, ok? Porque aqui, ó, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ou seja, entre menos 2 e 2, o número do meio vai ser o 0, correto? Correto. Porém, o que acontece? Também é possível que, aqui eu peguei 5 números, mas se fosse 6, a coisa ia mudar de figura, porque, né, o número 3 não está exatamente na metade, e o número 4, né, o quarto número e o terceiro número, de um conjunto de 6, não estariam exatamente na metade. Então, o que acontece? Ó? Se a mediana, se o conjunto de valores da mediana for um número par, ou seja, ele não tem ímpar, ele não tem um número no meio exato, ele tem dois que estão dividindo o meio ali, tu vai somar os dois e dividir por 2. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 3 e o 4 estão aqui no meio, tá vendo? Ó, se eu botar do 4 para o lado, tem 2. Se eu botar do 3 para o lado, tem 2. Então, qual que é a mediana aqui? A mediana nada mais é que a soma, você vai somar 3 mais 4, 7, dividido por 2, 3,5. Porque entre 4 e 4, entre 4 e 4, entre 3 e 4 tem 3,5, que vai ser basicamente a mediana aqui deste conjunto, ok? Média, acho que dispensa apresentações, né? Basicamente todo mundo sabe fazer média. Só soma tudo e divide pelo número de caracteres. Então, por exemplo, aqui ó, menos 1, 0, 1, 2, 3. Só vai somar tudo, vai dar 5. Porque aqui, né, o menos 1 está contando negativo, então 1, 2, 3 vai dar 6. Menos 1, 5, mais 0, nada, então vai ficar 5. Divide por 5, porque são 5 números aqui, ou seja, a média deles vai ser 1. Beleza? Beleza. Aqui
é a parte mais teórica. Agora a gente vai ir para a parte mais prática, tá? Parte da variância aqui. A variância é o que a gente chama de oscilação. O que é isso? A gente gosta de dizer muito que, não, a bolsa caiu 3%, a bolsa subiu 3%, a ação tal caiu 1,01 no dia de hoje. Isso é a variância da ação comparado com o preço de abertura. Ou seja, o preço abriu em, vamos pegar um exemplo, tá? R$100. Ele termina o dia a R$101. Ou seja, quando abriu era 100. Quando fechou era 101. Ok, R$1, 1 de 100 é 1%. Ou seja, ela variou positivamente em 1%. Agora, se tivesse caído de 100 para 95, ok, de 100 foi para 95, caiu 5. 5 de 100 é 5%. Então, se ele foi de 100 para 95, o preço de uma ação, ele caiu 5%. Porque ele caiu R$5, né? Caiu R$5. R$5 dividido por 100, que é o valor inicial, é 5%. Então, basicamente, a variância nada mais é do que isso, tá? Ah, Lucas, mas tem essa fórmula aqui do somatório. Sim, tem, e vocês vão usar para saber a variância. Por quê? Por causa que ela vai ser de dias. Então, vai ter do dia 1, vai ter do dia 2, vai ter do dia 3. Não vai ser só, não, a variância aqui, ó, nesse dia acabou, quando ela abriu e quando fechou o preço. Não, aqui vai ser em dias. Então, a gente vai acabar vendo ela pela perspectiva dessa fórmula. Então, aqui, dia 1, ó. Primeiro, a gente acha a média. Achamos aqui, no caso, não vou fazer o cálculo porque não vou perder tempo da aula e aqui já está como é que funciona a média, você já sabe. Basicamente, a gente vai botar aqui, ó, 2% menos a média elevado ao quadrado e vamos repetir o mesmo para o resto dos dias. Então, aqui, ó, 1 menos 1,40 vem desse 1%. Menos 3 menos 1,40 vem do menos 3 aqui, que teve uma oscilação negativa. 5 menos 1,40, dia 4. 2 menos 1,40, dia 5. A gente vai fazer esse cálculo e no final aqui, a gente vai achar 8,30, ok? Basicamente, aqui tá os termos, então, ó, esse N que aparece no N menos X é a oscilação do mês, o X em si é a média, e o N menos 1 vai ser o período. Então, aqui, ó, o 5, ó, tá vendo? Cadê? N menos 1, ou seja, o período de tempo que eu estou analisando, que eu estou calculando a variância, menos 1. O período aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dias, ou seja, 5 menos 1. Por isso que aqui é 4, ok? Ok. Eu sei que eu estou passando um pouco rápido, mas isso aqui é realmente uma coisa que vocês aprendem muito mais fazendo na prática do que vendo. Mas basicamente a variância é isso, ok? O conceito dela é que ela é a oscilação em determinado número de dias, meses, anos, enfim, geralmente usa-se dias, tá? Então é basicamente aquela oscilação da ação, da cota do fundo, enfim, do ativo ali. Desvio padrão, vocês vão ver bastante esse carinha aqui e o coeficiente beta que eu vou explicar mais para frente. O desvio padrão nada mais é do que a volatilidade, ou também chamado risco de mercado, porque tem mais de um risco no caso. No nosso mercado existe mais de um risco, mas o risco de mercado é o quê? É a volatilidade. É tu comprar um ativo a 100 e ele está custando 95 amanhã, ou 105, ou 80, enfim. A volatilidade é isso, e essa volatilidade é o que a gente chama de risco de mercado. Ou seja, quanto maior desvio padrão, maior a volatilidade, então ele varia mais, e obviamente quanto menor o desvio padrão, menos esse ativo varia de preço, ok? Então vou dar um exemplo para vocês, ó. Um fundo imobiliário, isso falando só de cotação, tá? Um fundo imobiliário, ele tem uma volatilidade menor, logo um desvio padrão menor, do que se comparado com uma ação como, por exemplo, o Petrobras, entendeu? Que ela está sempre variando bastante, enquanto o fundo imobiliário mal se varia, com raras exceções. Então, basicamente, a gente consegue analisar aqui, ó. Ok, os fundos imobiliários têm um desvio padrão menor, uma volatilidade menor, do que as ações em si. Nesse sentido que vocês vão usar, ok? Para achar desvio padrão é fácil, é só fazer a raiz quadrada da variância. Eu tô rindo aqui porque é fácil achar o desvio padrão. O problema é achar a variância. Então, sim, esse cálculo aqui
geralmente vocês vão fazer ele mais na mão, tá? Mas eu vou falar bem a verdade que, em termos da prova do CEA, eu malemar vejo o pessoal te obrigando a fazer esse cálculo, tanto é que eu nem lembro qual foi a última vez que eu fiz. Geralmente eles já te dão a variância, e eles querem saber o desvio padrão. Mas deve ter alguma questãozinha que peça. Algumazinha aqui que talvez peça, tá? Mas eu não me lembro de cabeça de ter visto. Enfim. Então aqui, ó, pegando os mesmos 8,30%, a gente eleva ao quadrado e descobrimos que o desvio padrão dele é 2,88. Desculpa, fazemos a raiz quadrada, né? Elevamos ao quadrado, achamos a raiz quadrada. Covariância, agora a gente vai ver duas coisas, só dois conceitos que são muito parecidos e de fato são. O que muda, a diferença deles é a fórmula, tá? É a fórmula deles, o jeito de calcular. Mas, no geral, eles são quase que a mesma coisa, que é covariância e correlação. Vocês já vão ver a correlação, tá? Basicamente, a covariância ela vai avaliar duas variáveis, tá? A x e a y, como eu botei aqui, para facilitar a vida. Como é que elas se relacionam? Então, o que isso significa? Vamos pegar duas empresas, vamos pegar Banco do Brasil e Petrobras. Pô, quando o Banco do Brasil sobe, a Petrobras sobe. Quando o Banco do Brasil estabiliza, a Petrobras estabiliza. Quando o Banco do Brasil cai, a Petrobras cai. Parece até perseguidor. Então, o que acontece? Se isso está acontecendo, quer dizer que a variação deles é quase nula. Eles estão sempre variando para o mesmo lado, indo para a mesma direção. Pegando esse gancho, aqui a gente tem os três tipos de covariância, tá? Que é a positiva, onde eles vão na mesma direção, a negativa, que eles vão em lados opostos, e a neutra, onde basicamente é bem pequeno a chance de tu achar alguma covariância entre eles. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que tem um casal de namorados. E aí, simplesmente, eles estão felizes um com o outro, né? Tá naqueles primeiros 3 meses de namoro, que tudo é tranquilo, tudo é maravilhoso. E aí, eles querem ir no cinema. Talvez um deles não queira tanto, mas vai pelo outro, né? Pô, o relacionamento tá tão maravilhoso, ué. Vamos lá, né? Então, os dois vão ao cinema. Aí, depois a pessoa fala, não, agora vamos no Burger King pra jantar. Aí o namorado vai fazer graça pra namorada, vai no Burger King. Os dois estão sempre indo juntinho na mesma direção. O que isso significa? Eles têm covariância positiva, onde um vai, o outro vai. Agora, covariância negativa é quando eles estão tendo DR, e basicamente eles estão implicando um com o outro. Então é tipo assim, alguém tá lavando a louça, sei lá, o namorado tá lavando a louça, aí vai a mulher e, porra, manda aquele x-tudo, pega o prato, pega os talheres, os únicos que não estavam sujos, só pra contrariar o cara. Pô, eles estão indo em direções opostas. Um tá querendo lavar a louça, o outro tá sujando. Ou então, vai lá e eles têm um cachorrinho, aí a namorada fala, vou passear com o cachorrinho. Aí o cara vai e só de birra adota um gato. Pô, eles estão indo em direções opostas. Um tá querendo ir com o cachorro, outro tá querendo adotar um gato. E a covariância neutra é quando eles estão para terminar o relacionamento e ninguém mais sabe o que está fazendo direito. É um querendo ir na casa do outro, só que aí o outro quer sair com os amigos, ou então ela quer ver alguma coisa e ele não quer. Enfim, um já começa a ter ações que não tem nada a ver um com o outro. Alguém no meio vai começar a trair, vai dar ruim. Então, aí é covariância neutra. Então, de novo, covariância positiva é quando eles estão indo na mesma direção. Voltando para o exemplo das ações, né? As ações ali, Petrobras e Banco do Brasil. Se elas sobem juntas, se elas descem juntas, se elas estabilizam juntas, elas são covariância positiva, estão indo na mesma direção. Se Banco do Brasil sobe e Petrobras desce ao mesmo tempo, e quando o Banco do Brasil desce e a Petrobras sobe, eles têm covariância negativa, eles estão indo em direções opostas. Agora, quando a Petrobras sobe e o Banco do Brasil não faz nada, e a Petrobras desce, o Banco do Brasil desce, e quando a Petrobras sobe, o Banco do Brasil desce mais, é covariância neutra. Não tem como prever qual é o próximo movimento, porque um não está relacionado em nada com o outro, não está variando com o outro. Basicamente é isso. Um exemplo, tá, de covariância negativa bem específica, quase sempre vocês vão ver isso, é IPCA e taxa Selic. Quando a taxa Selic está alta, o IPCA tende a baixar. Quando o IPCA tende a aumentar, a taxa Selic tende a baixar. Não, desculpa. Quando a taxa Selic aumenta, o IPCA desce. Quando a taxa Selic desce, o IPCA sobe. Ok? Porque justamente o ciclo deles, que nem eu falei numa das aulas passadas, é esse. Quando o IPCA, quando ele sobe muito, a taxa Selic está ali justamente para controlar. Então ela vai subir mais.
ela vai subir num ponto e o IPCA vai começar a descer. Aí a taxa Selic desce, o IPCA sobe, ele desce, ela desce. Então, eles vão ter ali covariância negativa. Por quê? Por causa justamente disso. E covariância neutra e positiva, aí depende muito do ativo. Alguns têm covariância positiva, outros neutra. Depende do período de tempo. Porque, por exemplo, vamos supor que eu estou analisando o setor bancário. E aí foi aprovada várias linhas de crédito que beneficiam os bancos. E aí todo mundo vai pegar essa linha de crédito. Pô, o banco ganha dinheiro, tá rentabilizando bem. Então, todas as empresas do setor bancário vão estar ali com covariância positiva, todo mundo vai estar crescendo. Agora, em outro momento, talvez isso não seja verdade. Talvez uma hora o Nubank vire a ovelha negra dos bancos e todo mundo venda ele, e enquanto isso o pessoal está comprando o Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil vai estar subindo e o Nubank vai estar caindo. Pode acontecer. E a covariância neutra é difícil de achar um exemplo. Acontece, não acontece, enfim, longa história. A covariância tem essa fórmula aqui, ok? Covariância, eu acho que eu já vi uma questão de calcular a covariância na prova. No caso da prova, não, desculpa, nos simulados. Eu não, a primeira vez que eu vou fazer essa prova é agora dia 2 de julho. Então, sempre que eu falo prova é, no caso, os simulados que eu fiz, tá? Aqui, basicamente, essa fórmula, ela é extensa, mas se não me engano, eu só tive que fazer ela uma vez nos simulados. E se eu não estou enganado, ela é uma das fórmulas que tem no papel da Ambima. Ou seja, quando tu vai fazer a prova da CE, tem algumas fórmulas que eles te dão já. Tu não tem que decorar. E essa aqui, se eu não estou enganado, é uma delas. Posso confirmar para vocês no documento depois. Correlação, como eu disse, ela e a covariância são bem parecidas. Só que, no meu ver, a diferença vem de como os ativos na correlação, eles se conectam em eventos e na covariância é como eles se conectam em bolsa. Como assim? Na covariância, naturalmente vai ter a cotação, subir e descer. E aí, tu tá analisando na covariância o quanto ele varia um com o outro. Então, Petrobras aumenta 90%, Banco do Brasil sobe 90%. Esse tipo de coisa tu tá vendo. Agora, na correlação, tu tenta ver, por exemplo, o seguinte. Vamos supor que aconteceram as enchentes no Rio Grande do Sul. Ok, vamos tentar ver a correlação de empresas daqui, de como elas reagiram a esse evento. Ok, vamos pegar a cotação, mas vamos ver do ponto de vista de como elas estavam antes e depois das enchentes. Nesse sentido que eu vejo a diferença fora da fórmula, até porque a fórmula é diferente. Mas é isso que eu estou tentando trazer para vocês, o que cada um deles está representando. É uma coisa que eu vejo, tá? Não estou confirmando, dizendo isso é uma regra absoluta. Na minha visão, é assim que eu diferencio os dois, tá? Mas relaxa que na prova eu nunca vi cobrar, nos simulados, nunca vi uma questão que chegasse perto de perguntar qual a diferença de correlação para covariância. Então, na prova, é um gigantesco tanto faz. Mas na vida real, isso aqui é bem importante, e eu já vou explicar por quê. Correlação positiva, negativa e nula é exatamente a mesma coisa da covariância positiva, negativa e neutra. É exatamente a mesma coisa. Ó. A positiva se movimenta na mesma direção, a negativa é o oposto e a nula não tem relação. Mesma coisa. Correlação é utilizada para diversificar ativos, tá? O que isso quer dizer? Quando a gente está pegando uma bolsa, uma Ibovespa, por exemplo, um índice bem grande, é difícil tu tentar traçar uma correlação consistente entre todos os ativos. Agora, numa carteira com 15 ativos, a história é diferente. Se eu tenho, por exemplo, a minha carteira é só Tesouro e IPCA. Eu só tenho Tesouro e IPCA de vários vencimentos. Pô, a correlação entre eles é quase inexistente, né? Porque, basicamente, desculpa, a correlação deles é altíssima. A não correlação deles é quase inexistente. Por quê? Porque todos estão indexados ao IPCA, são do mesmo emissor, só muda o vencimento. Então, a covariância de um para o outro vai ser mínima. A correlação aqui, ó, entre ativos de uma carteira. Quando a correlação for menos 1, mais diversificada ela está. Quanto mais próximo de 1, menos diversificada. Por quê? Porque com mais relato os ativos da carteira estão, quer dizer que menos suscetíveis a diferentes cenários eles estão. Eu sei, isso buga um pouco a cabeça e é um pouco difícil de entender. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Pensem comigo o seguinte. Temos duas carteiras aqui de duas pessoas diferentes. A carteira do fulaninho e do ciclaninho.
A do fulaninho tem Tesouro Selic, tem ações, tem ETFs do exterior, de índice do exterior, e tem fundos imobiliários. A carteira de ciclaninho, é que nem eu falei, é só Tesouro IPCA+, de vários vencimentos. Concorda comigo que a carteira do fulaninho aqui, basicamente, quando a Selic aumenta, as ações elas tendem a descer. Já vou explicar o porquê disso, mas mantenha isso em mente. Quando a Selic aumenta, o Ibovespa tende a descer. Ok, ele tem Tesouro Selic e tem ações. Ou seja, as ações dele vão cair e o Tesouro Selic dele vai estar remunerando melhor. Ou seja, um ativo é correlacionado negativamente, aqui ó, correlação negativa com o outro. E os fundos imobiliários também, eles vão dar uma queda, menor que a das ações provavelmente, mas também terão uma queda. Ou seja, se a Selic cai, se a Selic aumenta, desculpa, se a Selic sobe, eu vou me beneficiar e me prejudicar dependendo do ponto de vista. Porque se as minhas ações estão mais baratas e eu comprei elas com o objetivo de fazer buy and hold, ou seja, eu estou segurando para sempre querer ganhar mais dividendo com elas, para ganhar mais rendimento, eu não estou querendo fazer ganho de capital, eu não quero comprar na baixa, vender na alta. Putz, para mim é maravilhoso. Porque eu vou comprar ações mais baratas para mim, que vão continuar pagando dividendo. Maravilhoso, perfeito. Agora, no ciclaninho, se o IPCA estiver baixo, toda a carteira dele vai render menos. Toda, sem exceção. Enquanto aqui, o Tesouro Selic dele está rendendo mais. As ações vão estar basicamente a mesma coisa de dividendo, mas vão estar mais baratas. Então, né? E claro, se tiver mais barato, né, ele quer fazer um ganho de capital, isso é ruim, porque ele vai ter que esperar voltar a um preço aceitável para ele conseguir realizar um ganho de capital, realizar um lucro. Então, quanto menor for a correlação dos ativos da carteira um com o outro, melhor para o investidor, porque aí ele ganha em mais cenários. Então, que nem diz aqui, ó, quanto mais próximo de -1 for a correlação, mais diversificada está a carteira. Porque quanto menos correlação um ativo da carteira tem com o outro, eu ganho em mais pontas. Enquanto quanto mais perto de um ele for, se acontecer um cenário ruim, minha carteira inteira vai de vala junto. Que nem eu disse, se tu tem só Tesouro IPCA na tua carteira e o IPCA fica baixo por anos, a rentabilidade é baixa. Enquanto isso, o que acontece se a Selic estiver alta nesse período? Putz, se tu tivesse um Tesouro Selic aqui no meio, tu estaria ganhando com isso. Mas tu não tá, porque tu pagou só Tesouro IPCA. Então, correlação, ela fala com base nisso aqui, tá? E aqui também, um exemplo de como fazer o cálculo da correlação. Como eu disse aqui. Por que eu botei COVID? Tenho quase certeza que... isso aqui tá errado. Aqui é correlação. Mas, enfim. Basicamente, aqui a gente pegou esse exemplo. O ativo A e B possuem covariância de 5%, desvio padrão de 1% e 1,5%. Ou seja, o ativo A tem desvio padrão de 1. O ativo B tem desvio padrão de 1,5. Dito isso, a correlação desses ativos é o quê? Tu vai pegar basicamente a covariância, que tu calculou com essa fórmula aqui, e vai só dividir ele pelo produto desses dois desvios padrões. E depois vai dividir o resultado um pelo outro. Ou seja, a correlação do ativo A e B aqui é de 3,33%. Coeficiente de determinação. Eu sei que é meio confuso quando tenta alinhar essa parte de estatística com investimentos, mas, de novo, gente, qualquer dúvida, me parem a aula para perguntar, me parem, ou para quem é mais tímido e introvertido, pode perguntar depois no meu privado, no grupo, não tem problema, mas essa parte é bem legal de entender, tá? Coeficiente de determinação. Esse aqui, ele basicamente é um coeficiente que tenta explicar por que um ativo X varia em função de um ativo Y. Então, enquanto lá atrás na covariância e correlação, a gente viu o quanto eles são correlacionados e variam um com o outro, o coeficiente de determinação, ele tenta, de uma forma muito estranha, explicar por que isso acontece. Então, um te dá os dados e o outro te dá a solução. É basicamente isso que tenta acontecer aqui, ok? Então, basicamente, para achar o coeficiente de determinação, é só elevar ao quadrado a correlação e multiplicar por 100. Por quê? Porque tu vai elevar ao quadrado, tu vai tirar ele da porcentagem de fazer, elevar ao quadrado, e para botar de volta, tu vai multiplicar por 100.
Então, basicamente é 1. Tira a porcentagem, multiplica, volta para a porcentagem. Então, aqui, ó, se a gente pegar uma correlação entre o ativo A e B de 40%, ou seja, 40% dividido por 100, dá 0,40, e elevar ao quadrado, como pede o coeficiente de determinação, vai dar 0,16, que é 16%. Então, basicamente é isso. 16% da oscilação do A é explicada por oscilações que acontecem no B. Entenderam? Então, aqui, ó, lá na correlação e covariância, a gente vai ver o quê? A gente vai ver o quanto eles se correlacionam e covariam entre si. O coeficiente de determinação vai nos dizer o quanto a mudança de um explica a mudança no outro. Basicamente isso. Ok? Até aqui, imagino que mais ou menos vocês estejam entendendo, tá? Coeficiente beta, esse aqui, ele é bem útil, tá? Eu vou falar bem a verdade. É muito bom entender a correlação dos ativos na carteira. É imprescindível entender a correlação aqui, ó, vamos voltar um pouquinho. A correlação dos ativos na carteira. A covariância também, no caso, como os dois são conceitos muito parecidos, entender tanto um quanto o outro é muito bom. O desvio padrão é uma coisa que, sim, porém, depende na vida real. Por quê? Porque dificilmente tu vai parar e fazer 1000 cálculos para descobrir o desvio padrão a todo momento. É um negócio que, assim, pessoas normais não fazem, não é uma coisa normal do investidor fazer, tá? A volatilidade, geralmente, o que acontece é, o investidor, ele vê a volatilidade e tenta entender o que pode ter causado isso, ok? Então, por exemplo, meu fundo imobiliário caiu 5% hoje. O que aconteceu que explique isso? Aí tu vai ver, o fundo emitiu um fato relevante, que diz, ó, os 2 inquilinos do fundo não pagaram e estão dizendo que não vão pagar próximo mês também. Pô, tá explicado, a renda vai diminuir. O pessoal viu isso, desesperou, vendeu o fundo e agora ele cai. Ok, explicável. Então, é importante saber essas coisas. O coeficiente de determinação, tá? Correlação, que nem eu disse. Correlação e covariância são muito importantes de vocês saberem e usarem na carteira de vocês. Desvio padrão, sim, porém depende. A variância, o conceito em si é só saber o que é, tá? É basicamente saber o que é variância já tá ótimo, assim. Para vida real, tá? Para vida prática, só saber já é mais que suficiente. Coeficiente de determinação eu nunca vi muito pessoal utilizar, para falar a verdade. Nunca vi ninguém utilizar isso tipo, para controlar a carteira na vida real, mas tudo bem. Coeficiente beta, agora continuando, esse carinha aqui é bem importante. Por quê? O coeficiente beta, ele mede o quanto um ativo varia, sim, eu falei brincando, quanto o ativo varia comparado com o índice dele. Por exemplo, o quanto o Banco do Brasil varia em comparação ao Ibovespa, que é o principal benchmark dele, é o principal índice que ele faz parte. Como é que ele varia em relação a isso? É basicamente isso que o coeficiente beta vai querer dizer pra gente. Na verdade, ninguém chama de coeficiente beta, a gente só chama ele de beta, o betinho aqui, né? Enfim, a fórmula dele vai ser basicamente a covariância dos dois ativos, né? No caso do Banco do Brasil e do Ibovespa, dividido pela variância do Ibovespa, ok? Pegando por esse exemplo que eu disse do Banco do Brasil e Ibovespa, é isso. Então aqui, ó, o RA é o ativo específico, no nosso caso o Banco do Brasil, e o RM é a carteira de mercado, que é um nome bonito para o índice dele, tá? Se aqui fosse fundo imobiliário, fosse, sei lá, HGLG11, aqui a variância seria a do IFIX. Se a gente tivesse aqui um CDB, por exemplo, aqui não, ou LCI ou LCA, indexado ao CDI, aqui não seria o Ibovespa nem o IFIX, aqui seria o CDI. Então aqui seria do ativo específico e aqui o do mercado. Mas isso aqui é usado para renda variável, basicamente, gente. Então nem tentem dar essa loucura de usar para LCI, LCA, isso aqui é muito mais eficiente para tentar ver com renda variável, tá? Porque a cotação ali está todo momento na nossa cara, então é muito mais fácil e muito mais utilizável, muito mais útil a gente usar o beta apenas para renda variável, tá? Renda fixa, assim, nem tenta usar, nem tenta. Basicamente, qual que vai ser a resposta, né? Vai dar uma resposta ali de 0, alguma coisa ou 1, alguma coisa. E o que ela significa é o seguinte: se a resposta para essa fórmula aqui for maior que 1,
a variação do meu ativo é maior que o da carteira, ou seja, do índice. Então, se o coeficiente beta do Banco do Brasil comparado com o Ibovespa deu 1,5, quer dizer que ele está variando mais que o Ibovespa. Ou seja, toda vez que o Ibovespa sobe 5%, esse carinha aqui sobe 5,5, 6,5. Ah, quando o Ibovespa cai, ele cai mais? Então, basicamente é esse jogo, tá? Se o benchmark ele varia, o Banco do Brasil varia mais. Se o Ibovespa varia um pouco, ele varia mais ainda, tanto para cima quanto para baixo. No beta menor que 1, ele varia menor que a carteira de mercado. Então, por exemplo, ó, vamos fazer o exemplo aqui. Continuando no Banco do Brasil e Ibovespa. Se o Banco do Brasil ele tem o beta maior que 1 e o Ibovespa varia, por exemplo, 5%, o Banco do Brasil variou 6%. Se o Ibovespa caiu 5%, o Banco do Brasil caiu 6%. Agora, quando o beta é menor que 1, o Ibovespa aumentou 5%. O Banco do Brasil aumentou 4%. O Ibovespa caiu 7%. O Banco do Brasil caiu 6%. Então, ele é menos arrojado, por assim dizer, do que o benchmark dele, quando o beta é menor que 1. E se o beta for igual a 1, os dois variam igual. Se um sobe 1%, outro sobe 1%. Se um sobe 3%, outro sobe 3%. Se um cai 5%, outro cai 5%. Segue essa lógica. Ok? E, naturalmente, vocês devem estar imaginando, né? Se o ativo ele está variando com um beta maior do que o benchmark dele, ele é mais arrojado. Ou seja, vamos supor, por exemplo, o IFIX, que é a média de fundos imobiliários da Bolsa. Se eu tenho um fundo imobiliário que varia mais que o IFIX, ele está variando mais que a média de todos os fundos imobiliários líquidos ali da Bolsa, dos fundos mais líquidos da Bolsa. Então, é natural, ok, que seja um ativo mais arrojado quando ele sobe mais que o índice dele. O CAPM é interessante, tá? Porque ele é útil, mas eu não vejo tanto ser usado. Como assim? Vamos começar com um conceito. O CAPM nada mais é do que o valor mínimo exigido para tu investir. O retorno mínimo que tu está pedindo para o investimento, tá? Isso aqui é usado na renda variável, no caso, a renda fixa não se usa. E como é que é o cálculo dele? Ó? Basicamente, a gente tem aqui a renda fixa, que vai ser a taxa de retorno da taxa livre de risco. O que isso quer dizer? Taxa de retorno da taxa livre de risco. Eu quero saber quanto que rende um ativo sem eu ter risco nenhum. No nosso país, no Brasil, qual que é a taxa livre de risco que vocês podem usar sem medo nenhum? Selic, Tesouro Selic, CDI, pode usar. A taxa Selic em si, pode usar também. Por quê? CDI tem garantia da FGC. Taxa Selic tem garantia do Tesouro Nacional. A Selic é a taxa mãe de tudo no Brasil, principalmente do CDI, que é o principal benchmark da renda fixa. Então, pode usar a Selic ou a taxa Selic sem problema algum para fazer esse tipo de cálculo na vida real, ok? Taxa de retorno da carteira, aqui tinha que ter um da carteira, de mercado ou ativo específico. Então, Lucas, eu tenho aqui um fundo que rende 10% ao ano. Eu tenho aqui uma ação que rende 7% ao ano. Vai entrar aqui no RM. O beta, naturalmente, né? O que vocês aprenderam agora no slide anterior. E uma coisa importante dizer é, gente, esse RM, ele é a taxa de retorno, ele é a rentabilidade. O que eu quero dizer com isso? A gente, no mundo dos investimentos e finanças, a gente tem uma coisa chamada prêmio de risco, que é o seguinte, se a taxa de retorno livre de risco, ela é 5% ao ano, por exemplo, tu concorda comigo que eu não vou investir em renda variável para ganhar menos que 5%? Concorda? Concorda. Então, eu vou pedir um prêmio. Ok, eu não invisto se esse ativo de renda variável não me render pelo menos um prêmio de 2% da taxa livre de risco. Ou seja, se a taxa livre de risco é 5%, eu estou cobrando um prêmio de 2% ao ano, a nossa rentabilidade da renda variável tem que fechar aqui, 7%. Porque é a taxa livre de risco mais o nosso prêmio. Ou seja, se a gente pegar e diminuir aqui, ó, a nossa taxa livre de risco da rentabilidade da renda variável, a gente acha a diferença. A diferença vai ser positiva e vai ser esse prêmio. Porque se for negativa, tu vai estar investindo. O que acontece se esse prêmio for negativo, tá? Que é só essa partezinha aqui.
Basicamente, você vai estar investindo em um ativo que rende menos que uma taxa livre de risco, assumindo riscos para ganhar menos do que se não tivesse correndo nenhum risco. Basicamente, é isso que quer dizer se esse valor aqui for negativo, ok? Então, basicamente, o CAPM se trata disso. Ele é um cálculo utilizado para encontrar o retorno mínimo exigido de um ativo ou de uma carteira com base no risco sistêmico. O que é o risco sistêmico, ok? De novo, só para complementar antes de explicar, só serve para renda variável, ok? Eu botei aqui ações e FIIs como um exemplo, mas pode usar para outros fundos negociados em bolsa, tipo ETF da vida. Basicamente, a gente tem o risco sistêmico, ou também chamado de risco sistemático, e o risco não sistêmico, também chamado de risco diversificável, ou risco não sistemático. O risco sistêmico, ele é o risco do sistema dar ruim, ou seja, quando o corona veio e trancou tudo, é um risco sistêmico, é um risco que aconteceu no mercado todo e não tem o que fazer. Não importa como eu posiciono minha carteira, não adianta, o Covid aconteceu no mundo todo. Acontece. As enchentes do Rio Grande do Sul, se eu tinha, sei lá, prédios no Rio Grande do Sul que foram destruídos, não tem o que eu fazer. Não é um risco de diversificar, é um risco de eu tinha prédios aqui e algo aconteceu no país, no estado inteiro. Não, independente de onde eu botasse no estado, não ia ter chance da água não pegar. Entende? Então, é isso que eu quero dizer. Ah, eu diversifiquei a minha carteira em Tesouro Selic, ações, FIIs e Tesouro IPCA. Aí bate a pandemia. Não tem o que fazer, as ações caíram, a Selic caiu, o IPCA estourou, não tinha muito o que fazer, não importa o quanto diversificasse, ainda assim ia cair. Agora, o risco não sistêmico, ou risco diversificável, lembrem pelo nome risco diversificável. Ele tem esse nome porque é o risco de tu ter ou não diversificado a tua carteira. Sim, é literalmente isso. Como é que ele funciona? De novo, temos o ciclano e temos o fulano. Não, desculpa. Temos o fulano e temos o ciclano. Fulano, os dois têm carteira de ações, e aí o fulano tem 10 ações. 10 ações, cada uma representa 10% da carteira dele de ações, tranquilo, de diversos setores e tal. Enquanto isso, o ciclano, ele só tem uma ação, Banco do Brasil. O fulano também tem Banco do Brasil, mas ele tem essa ação e mais 9. Ou seja, ele tem 10% do capital dele em Banco do Brasil, enquanto o ciclano está com todo, 100% do capital em Banco do Brasil. Vamos supor que acontece do Banco do Brasil quebrar. Quebrou. As ações agora em nada são a mesma coisa, virou pó. O fulano perdeu 10% do capital dele. É triste? É triste. Mas ele se recupera. O ciclano perdeu todo. Ele poderia ter comprado outras 9 ações, mas não comprou. Ele quis ficar eu ia dizer o ticker, mas eu esqueci o ticker. Banco do Brasil. Ele quis ficar em Banco do Brasil, enquanto que nosso amigo fulaninho diversificou. Ou seja, ele tomou um risco de perder toda a carteira dele, e perdeu, porque toda a carteira dele era só uma empresa. Enquanto aqui, fulaninho diversificou e por isso só perdeu 10% do capital dele. O risco aconteceu com ele também, mas foi um risco onde ele diversificou. Então, foi um risco extremamente reduzido. Então, só recapitulando, risco sistêmico é o risco de algo acontecer no sistema financeiro, no sistema econômico. O risco não sistêmico ou diversificável é o risco de você não diversificar a sua carteira. Então, basicamente, vocês vão usar o CAPM como: Lucas, eu achei essa ação muito bolada aqui, que eu estou estudando, achei ela muito boa mesmo. E eu quero comprar ela na minha carteira, quero ter ela para minha carteira. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos ver o quanto a gente vai exigir dessa rentabilidade para botar na tua carteira. Vamos calcular o CAPM dela, vamos botar aqui, né, a Selic, a taxa Selic aqui, vamos fazer o beta e vamos colocar a rentabilidade dela ali em um ano, por exemplo, para a gente poder ver o mínimo que a gente vai exigir para investir nessa parada. Entenderam? Então parece que a gente vai usar a CAPM. Lucas, como é que funciona na prática? Na vida real a gente usa? Eu particularmente não uso, mas pode se usar sim, tá? Se tu consegue com mais fidedignidade, com mais, como é que eu digo? Eu odeio ter um termo em inglês na cabeça e não saber a tradução. Se tiver maior precisão para o cálculo do beta, para dizer, ó, é esse beta que acabou, eu tenho certeza, putz, não tem o que discutir. Faz CPM, é bom. Coeficiente alfa, mas na real ninguém chama assim, todo mundo chama do alfa de Jensen. O alfa de Jensen, o que ele pede? Ele nada mais é do que
o indicador que nos diz o quão mais aquele ativo de renda variável que a gente está analisando, ele rendeu acima do CAPM. Ou seja, se o meu CAPM, por exemplo, disse assim, ó, o mínimo que tu vai pedir para esse ativo ter de rentabilidade para ti é 8%, e ele rendeu 10%, o alfa de Jensen vai falar, pô, bolado. Então o alfa de Jensen dele é 2. Por quê? Porque tu pediu 8, ele te deu 10. O alfa de Jensen vai ser a diferença disso. Então, basicamente, como é que funciona? Se o alfa for positivo, a ação ou a carteira, tu calculou a rentabilidade, tem retorno acima do exigido pelo investidor. Esse retorno exigido pelo investidor é o CAPM. Se ele for negativo, então ele teve um retorno abaixo. Então, tu não vai investir nele ou nessa carteira, porque ela vai ter um retorno abaixo do que tu estava exigindo que ela tivesse. Entendido? Aqui o cálculo é bem parecido, só muda, tá? Só muda essa parte aqui, ó. Essa parte B multiplicado por renda, taxa de retorno da carteira, menos a taxa livre de risco, vai se manter igual, mas aqui vocês vão pegar a taxa de retorno do ativo e vão diminuir pela taxa do retorno do ativo livre de risco. E sim, todos os nomes aqui são grandes, infelizmente. Mas enfim, é isso. O CAPM vai ser o retorno mínimo que vocês vão exigir daquele ativo, e o alfa vai ser basicamente o coeficiente que vai dizer o quanto por cento ele está rendendo do CAPM. Basicamente, vai ser isso em linhas gerais. Ah, Lucas, mas aqui não tem o RA. Eu estou vendo aqui, ó, que no coeficiente alfa tem RA, taxa de retorno do ativo da carteira, e aqui não tem. Então, o que acontece? É que esse RM, ele também é o RA. Como assim? Olha só. Tu pode usar o CAPM para medir um ativo. Por exemplo, as ações do Banco do Brasil, um fundo imobiliário como o HGLG11, que é, eu sempre pego HGLG11 porque é HGLG11, meu Deus, HGLG11 porque é o fundo mais conhecido. Mas enfim, poderia pegar só uma ação ou só um fundo imobiliário e usar o CAPM, mas tu pode fazer também com um benchmark para o de renda variável. Então eu posso pegar o Ibovespa e botar aqui no RM, no lugar da rentabilidade da minha ação ou do meu fundo imobiliário. Assim como eu posso pegar o IFIX e fazer a mesma coisa. Assim como eu posso pegar o IBRX e fazer a mesma coisa. Assim como eu posso pegar o... Como é que é o da Small Caps? Eu não lembro. O índice de Small Caps, enfim. Tu pode pegar e fazer aqui também. Então aqui serve tanto para uma carteira, para um benchmark, quanto para um ativo só. Por isso que aqui não tem RA. Aqui vai ter o RA e vai ter o benchmark dele. Então aqui, se a gente está falando de fundos imobiliários, que nem eu falei, o RA aqui vai ser o HGLG e o RM vai ser o IFIX. Ou se a gente está falando de ações, o RA vai ser Banco do Brasil e RM vai ser o Ibovespa. Basicamente isso. E o RF continua sendo a Selic. E o beta continua sendo o beta. Aqui, peguei um exemplo para fazer para vocês. Eu odeio ficar dizendo aqui o cálculo, porque vocês estão vendo, né? Não tem que dizer, vocês estão entendendo aqui. Mas se tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bem tranquilo. Basicamente aqui, taxa de retorno do CDI, aqui eu não peguei esse Selic, eu peguei o CDI para fazer a comparação com a renda fixa, porque o CDI é o principal indicador dela. Então aqui 10%. A ação, aqui a ação pode ser qualquer uma, tá? Vamos pegar Banco do Brasil, só para dizer que é. 16%, e o Ibovespa está retornando 12%, e o beta é de 1,5%. Ou seja, ele está sendo mais arrojado. Esse ativo ele é mais arrojado do que a carteira dele, do que o benchmark. Então, basicamente, a gente só vai aqui diminuir o retorno da ação do Banco do Brasil com o CDI, e aqui a gente vai diminuir o retorno do Ibovespa com o CDI. Enquanto isso, a gente está aqui com menos 1,5 do beta. A gente vai pegar o resultado, multiplicar 1,5 por 2 e diminuir de 3. Então, o resultado, obviamente, aqui vai dar 3. Então, a ação está rendendo 3% a mais do que exigido. Então, por exemplo, eu exigi que rendesse 7 e está rendendo 10. Ok, quem está me dizendo isso é o coeficiente alfa. Lucas, eu posso ver pela diferença, só tipo, eu fiz o cálculo do CAPM e deu 7%. Aí eu vou acompanhar a rentabilidade desse ativo, ele está dando 10%. Então, não preciso fazer o coeficiente alfa? Pode. Mas é legal fazer só para garantir, né? Só para ter aquele 100% de certeza, é bom fazer. Índice Sharpe. Agora a gente vai ver dois índices, tá? Que efetivamente são a mesma coisa. Sim, muita coisa aqui são a mesma coisa. Mas o que muda é o cálculo, ok? O índice Sharpe, que é esse que vocês estão vendo,
e o outro chamado de índice Traynor. O que eles avaliam? Ambos avaliam a mesma coisa, avaliação risco-retorno, ou seja, se pelo risco o retorno é condizente, mas eles usam duas medidas diferentes. O que eu quero dizer? Índice Sharpe, vocês estão vendo aqui a fórmula, né? Ele está usando desvio padrão. Então, ele quer ver qual é o melhor risco, qual é a melhor relação risco-retorno de um ativo com base no quanto ele é volátil, no quanto, quão maior é o risco de mercado dele. Ou seja, o quanto o preço dele oscila, quão variável é a renda dele, quanto varia, entendem? Quanto maior é a variância dele, basicamente. Então ele está vendo com base nisso. O índice de Traynor já vai ser diferente. O índice de Traynor, vou passar o slide porque já está aqui, o índice de Traynor ele vem em relação com o quão relacionado esse ativo está com o benchmark dele. Exemplo prático, para vocês entenderem de uma vez. Imagina que a gente tem de novo a ação do Banco do Brasil, porque é a empresa universal que acho que todo mundo conhece, né? Temos uma ação do Banco do Brasil e temos uma Selic, uma taxa Selic aqui, do Tesouro Selic. Ok? Ok. E eu quero ver qual é a relação risco-retorno desta ação do Banco do Brasil. Se eu usar o índice Sharpe, eu vou estar querendo ver qual é a relação risco-retorno da ação do Banco do Brasil com base em o quanto a cota dele varia na bolsa. Enquanto isso, no índice Traynor, eu estou com a mesma situação. Eu quero ver o quão boa é a relação risco-retorno das ações do Banco do Brasil e eu tenho uma taxa Selic ali que é usada no Tesouro Selic. Só que eu quero ver quão boa é essa relação risco-retorno com base em quão correlacionado as ações do Banco do Brasil estão com o Ibovespa. Entende? Então a diferença é bem clara aqui. Um está prestando atenção na correlação dele com o benchmark e o outro está prestando atenção na correlação dele com o quanto ele varia na bolsa. Basicamente é isso. Os dois querem ver a relação risco-retorno. E aqui, né, é importante dizer que isso aqui vale para os dois. Quanto maior é o índice Sharpe, melhor é a relação risco-retorno. Então, se os dois têm o mesmo retorno, quem tem o maior índice Sharpe é aquele que tem menor risco. Se eu pegar dois ativos e fazer o índice Sharpe deles, e os dois têm o mesmo retorno, vai ter o melhor índice Sharpe quem tem menos risco de volatilidade, também chamado risco de mercado. Agora, no índice Traynor, a coisa é um pouquinho diferente. Ou seja, cadê? Ué, não botei isso? Que doideira. Mas enfim, no índice Traynor vai ser a mesma regra. Se temos dois ativos com o mesmo índice Traynor, com o mesmo índice Traynor não, com a mesma relação risco-retorno, ganha quem está mais relacionado ao seu benchmark. Quem estiver mais correlacionado com o benchmark vai ter o melhor índice Traynor. O índice Sharpe é quem tiver menor risco de volatilidade, de ficar com uma variância grande na bolsa. Basicamente isso. A fórmula, como vocês devem ter visto, é a mesma, tá? Só muda o denominador aqui. É denominador? É denominador. Eu não tô maluco. RA menos RF, ou seja, o retorno do ativo menos o retorno da taxa livre de risco, dividido pelo beta, no índice Traynor, e no índice Sharpe é a mesma coisa, dividido pelo desvio padrão. Diferente dos outros, eu já vi e muito a pergunta, qual a diferença do índice Sharpe para índice Traynor? Por que a gente usa Sharpe e por que a gente usa Traynor? Então, a resposta é o que eu disse. O índice Sharpe a gente usa para saber qual a melhor relação risco-retorno com base na variância dele, no quanto a ação está variando, qual é a volatilidade. No índice Traynor é de quão relacionado está o ativo com o seu benchmark. Ok? Ok. E outra coisa que também é importante dizer, tá? Que o índice Traynor e o coeficiente beta em si, ele está muito relacionado ao risco sistêmico ou sistemático. Por quê? Porque ele está avaliando a correlação com os outros ativos dele. Então, o Banco do Brasil, quando ele está tendo um beta com o Ibovespa, né, quando está fazendo o cálculo do beta do Banco do Brasil e Ibovespa ali, o Ibovespa são as ações mais líquidas do mercado. Então, tu basicamente está querendo comparar um com o outro, as ações mais líquidas com o Banco do Brasil. Então, você está vendo tudo numa ótica, num ponto de vista do risco sistemático. Tu não está levando em consideração se a tua carteira está diversificada ou não. Só está levando em consideração analisar esse ativo com os pares dele.
Isso é importante saber, tá? Basicamente é isso que o beta avalia. Risco sistêmico. Beta avalia risco sistêmico. Ou sistemático. O nome é o mesmo. Enfim. Enquanto isso, o índice Sharpe, ou o desvio padrão em si, ele está avaliando a volatilidade. Está avaliando o quanto este ativo ele varia de preço, basicamente. A alocação de ativos, essa parte é legalzinha, mas ela é mais tranquila de entender. Então, win-win. Também chamado de asset allocation, a alocação de ativos é basicamente a gente entender como fazer a montagem de uma carteira de investimentos, por isso que eu disse que essa aula vai ser importante para fazer o trabalho, porque é basicamente isso que vocês vão fazer. E vamos começar que o processo de fazer a alocação de ativos começa como? Primeira coisa é, tu vai se entender, como assim? Tu vai entender qual é o teu perfil de investidor, quais riscos tu está disposto a assumir ou não, e quais ativos tu tem de opção dentro desses riscos, dentro de fora desses riscos. Por exemplo, eu, Lucas, exemplo, tá? Só um exemplo. Eu, Lucas, não aguento ver o meu patrimônio oscilar de preço, então eu já sei que renda variável nem chego perto. Ok. Então eu já elimino ações, fundos imobiliários e ETFs. Isso aí eu não vou chegar perto. Agora, na renda fixa, o que eu tenho de opção? Pô, tenho CRI, CRA, tenho Debenture, Debenture incentivada, LCI, LCA, CDB, Tesouro. Ok. Dentro das opções, quais eu vou colocar na minha carteira? Em qual porcentagem? Como eu vou diversificar isso? É aí que a gente vai ver. Então, aqui é o processo primeiro, escolha de ativos. Para poder escolher os ativos, tu vai ter que saber teu perfil, tu vai ter que saber, tipo, o que tu está disposto a correr de risco ou não, qual a tua capacidade de disposição para isso. Quando tu escolheu e montou a carteira, ou seja, eu cheguei e falei, ó, eu só quero renda fixa, então eu vou pegar aqui, ó, 20% CDB, 20% LCI, 20% CRI e 20% debênture incentivada. Falta mais 20%. Em que eu boto? 20% é mais LCA. Ok. Eu dividi entre esses 5 ativos. Tenho 5 títulos aqui e tô arrasando, pô. Tô deixando ali fazer acontecer o dinheiro trabalhar para mim, né? Enquanto eu vou ter a minha carteira, naturalmente eu vou fazer um acompanhamento. Tanto dos títulos dela, dos emissores, se alguém está dando calote ou não está. Pô, eles rendem conforme o CDI e o IPCA. Ok, como é que tá o CDI e o IPCA? Tu vai fazer esse acompanhamento. Claro, tu não vai fazer que nem aqueles malucos e pegar e botar 300 gráficos no PC em 2 telas, uma aqui, uma ali, e ficar acompanhando. Não, pelo amor de Deus, tu vai ali, chegando do teu dia cansado do trabalho, né? Vai abrir ali e vai ver, ok, aconteceu alguma coisa com o CDI? Não. A inflação aumentou ou diminuiu? Pô, não, está estabilizada. Ok, vou dormir, tranquilo. Rebalanceamento. Então, é legal fazer sempre, tipo, uma... Que nem revisão de carro na concessionária, fazer uma revisão da tua carteira. Então, tu vai fazer ali a cada 6 meses ou a cada um ano, tá? Eu gosto desse período, 6 meses ou um ano, para tu fazer o rebalanceamento. Ou se tu for alguém que tem uma paixão incondicional pela tua carteira, conforme tu for fazendo acompanhamento, tu vai rebalanceando aos poucos também. Mas eu gosto de fazer de 6 meses a um ano, eu acho interessante. 6 meses ou um ano é um tempo bom. Porque aí tu tem maior parâmetro de comparação na rentabilidade, ok? Por isso, quanto maior é o prazo dela, principalmente para ativos de longo prazo, como é o caso de um CRI, de um CRA, de uma debenture, enfim, melhor tu consegue analisar a rentabilidade. Menos que 6 meses é impossível, para ser bem sincero, tipo, não vai querer dizer nada, tu vai ter muita porcentagem de erro, enquanto que de um ano para frente, pô, é o ideal. Mas ali até um ano é bom. E conforme foi rebalanceando, tu vai reavaliar para ver se, ok, antes a minha carteira rendia 10%. Aí eu fiz algumas modificações nela para me render 12% ao ano. Ok, agora a gente vai ver. Será que esse meu rebalanceamento me trouxe os 12% ou fez cair? E é aí que entra a reavaliação. Tu vai ver, e se não tiver batido os 12%, tu vai rever mais. Putz, por que não aconteceu? Será que foi uma série de eventos macroeconômicos? Se foi, a minha carteira não tem culpa. Se foi algum problema no meu risco diversificável, aí eu não diversifiquei o suficiente, ou diversifiquei de um jeito mal. Preciso realocar esses recursos de uma forma mais inteligente. Então, é basicamente esse o processo. Primeiro, tu se conhece melhor, se conhecendo, sabendo o teu perfil, sabendo que risco tu corre e não corre, tu vai escolher os ativos. Uma vez que escolheu e montou a carteira, tu vai acompanhar ela. Então, como eu disse, fica ali mesmo acompanhando, bateu 6 meses ou bateu um ano, faz o rebalanceamento dela, se for necessário, e vai reavaliando ela cada vez que tu for ver. Então, vai cuidando ao longo do tempo. A gente tem 2 tipos de alocação, ok? A gente tem a macroalocação e microalocação.
Então a macroalocação, eu sei que o nome tem em inglês, tá? Mas eu não vou pagar de gringo aqui. A alocação macro ou macroalocação, ela diz respeito às classes de ativo. Então, por exemplo, o que é uma macroalocação? 20% renda variável, 80% renda fixa. Ou então, também exemplo de macroalocação, 10% ações, 10% fundos imobiliários, 10% ETFs no exterior, 10%, 20% em renda fixa e 50% putz, grila, me compliquei agora. Em poupança. Em poupança. Isso é uma alocação macro. Por quê? Eu tenho uma carteira de ações dentro das ações que eu tenho? Pô, tenho. Mas ela não é no nível macro. Em nível macro, eu tenho 10% em ações, 10% em fundos imobiliários, 10% em ETFs e por aí vai. Mas, dentro desses 10% em ações, eu tenho 10 ações. Essas 10 ações são a minha alocação micro. Eu vou escolher dentro da minha macroalocação de ações quais ações eu vou colocar. Mas elas continuam fazendo parte dos 10% de ações. Mesma coisa com fundos imobiliários e ETFs. Entenderam? Então, bem simples, a alocação macro é a alocação nas classes de ativos, nos tipos de ativos, enquanto isso a microalocação é dentro deles. Então, 10% em ações é macroalocação, e dentro desses 10%, tu colocar, por exemplo, 50% ações do Banco do Brasil, 50% ações do Itaú, é microalocação, quando tu escolhe as empresas que vão compor essa carteira de ações. Nessa onda ainda a gente tem 3 tipos de alocação, 4 no caso, é que a última não é bem uma espécie de alocação, enfim. Alocação estratégica, que é quando tu visa o longo prazo, ou seja, tu não vai trocar muito de ativo, tu vai pegar ativos ali perenes, né, bem longevos, como por exemplo o Tesouro IPCA+, tu vai pegar ali um Tesouro IPCA+, para 2030 e vai deixar rolar. Ou então tipo, vai fazer uma carteira de ações voltada para dividendos e só vai trocar quando alguma ação ter uma perda de fundamentos, enfim. A alocação tática já é uma alocação mais dinâmica ali, né? Uma alocação mais... Tu vai buscar, por exemplo, ok, eu estou vendo uma oportunidade aqui de vender minhas ações do Banco do Brasil com lucro e comprar ações de Itaú mais barato. Pô, vou fazer isso. Alocação tática. Busca o tempo ideal para negociar os ativos. Alocação dinâmica é quando, basicamente, tu pode manipular ali a tua carteira para tentar se adequar mais ao mercado. Exemplo, vamos supor que tu tem... A gente está num cenário agora onde a Selic está maior. Pô, a Selic está bem alta e por isso a renda fixa está rendendo mais, no geral. Ok, eu vou lá e boto 60% da minha carteira renda fixa e 40% renda variável. Ok. Aí a gente, sei lá, tem uma pandemia 2.0, a volta dos que nunca foram, e agora a Selic caiu até o fundo do poço e por algum motivo misterioso as ações aumentaram enormemente. Putz, enquanto tiver nesse aumento, né, de começar a aumentar, vou vender toda a minha renda fixa, vou resgatar toda a minha renda fixa, ou então vou, né, resgatar parcialmente a renda fixa, e vou alocar mais em ações. Ou seja, o que antes era 60% renda fixa e 40% ações, agora vai ser 80% ações, 20% renda fixa. Por causa que agora o cenário está melhor para ações do que renda fixa. Então isso é uma alocação mais dinâmica. Vocês estão vendo que aqui o que muda, né, é o grau de quanto tu movimenta a carteira. Estratégica é quando tu deixa algo bem no longo prazo e não se envolve tanto. A tática é quando tu tá ali visando longo prazo, mas faz alguns balanceamentos ocasionais para ajustar melhor. E a dinâmica já é quando tu tá prestando muita atenção no que o mercado está acontecendo o tempo todo. A alocação estática é quando tu não faz nada disso. É quando tu compra... Tua carteira inteira é, sei lá, a poupança e fala, eu vou deixar essa poupança até 2045. E deixa lá. Não faz nada. Só deixa. E deixa rendendo ali. Basicamente é isso que é a alocação estática. Diversificação eficiente. Isso aqui é interessante. Só antes da gente ver isso, de novo, essa parte toda, gente. Cadê? CAPM. Até que eu falei para vocês o que era mais prova, o que era mais prática, né? Só para continuar aqui. Coeficiente alfa. É bom fazer na prática, ok? É legal de fazer. Não é mais importante, mas é bom de fazer para confirmar. Índice Sharpe, índice Trainor. Nunca vi ninguém usar para falar bem a verdade, mas é porque geralmente tipo, o acompanhamento de mercado dessas pessoas que eu conheço e o meu também
já é um pouquinho mais constante, então, tipo, eu tô sempre mais de olho, assim, o que tá acontecendo, por que meus ativos tiveram uma queda ou uma valorização, então acaba que para mim não acaba sendo muito útil, mas para vocês pode ser, então eu recomendo sempre, vai usando até o momento que tu perceber que isso não tem tanta utilidade para ti. No momento que tu perceber que não tem, para de usar, não tem problema algum. Alocação de ativos, tudo que eu falei aqui é basicamente sim, vocês vão usar na vida real. Isso aqui tudo vocês vão usar na vida real, tá? Vocês vão usar isso aqui para montar uma carteira de ações para vocês quando vocês tiverem um dinheiro ali para aportar. E isso aqui, diversificação eficiente, principalmente, tá? Isso aqui eu quero que aprendam para nunca esquecer, ok? Ok. Todo mundo lembra do risco sistemático e não sistemático, né? Ou o risco não diversificável. Então, na diversificação eficiente, segundo o nosso amigo Markowitz, o que ele diz? Ele diz que, para tu evitar o risco diversificável, ou seja, reduzir o risco por não diversificar a sua carteira, que nem nosso amigo Ciclano, que investiu só em Banco do Brasil, o Banco do Brasil quebrou, para isso não acontecer com você, o que vai acontecer? Tu vai querer ter, no máximo, entre 10 a 15 ativos na carteira. Por quê? Todo mundo aqui está vendo o gráfico, imagino eu. A gente está vendo que o risco total da carteira é esta linha. E aqui a gente tem um risco não sistemático, ou seja, esse risco não sistemático é o quanto a gente pode reduzir diversificando a nossa carteira. Enquanto o risco sistemático, vocês estão vendo, né? Que ele está aqui, ó, constante. Ou por que disso? Porque o risco de um sistema quebrar está sempre ali. Esse risco está constante porque ele sempre existe. Ele sempre vai estar beirando ali a gente. Não tem como fugir dele. Agora, o nosso risco sistemático, que é essa linha aqui, ó, ele tem como diminuir. Aqui é o número de ativos. Então, vocês concordam comigo, ó, que de 1 a 5, ele diminuiu bastante? Ele diminuiu bastante. De 5 a 10, ele diminuiu mais um pouco? Diminuiu. Menos que antes? Menos, mas diminuiu. De 10 a 15, ele diminuiu menos? Diminuiu menos. Menos ainda que antes? Menos ainda que antes. Mas daqui, ó, de 15 para 20, vocês estão vendo que ele vai continuar seguindo reto. Aqui não está mostrando, mas ele, no gráfico inteiro, tá, gente? Ele segue reto pro resto da vida. Ele não diminui mais. Ou seja, até 15 ativos na carteira, faz sentido vocês estarem fazendo alguma coisa aqui. Agora, ter mais de 15 ativos na carteira é basicamente tu vai estar tendo mais ativos, mas o teu risco de não diversificar vai ser o mesmo. Então não importa se tem 20, 40, 60, 100 ativos. Até 15 tu diversificou bem. Passou de 15, tu não tá ganhando mais nada por diversificar. Basicamente é isso. Lucas, e se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma carteira que tem 5 títulos de renda fixa e eu tenho mais 15 ativos que são ações e mais 15 que são fundos imobiliários. Como é que funciona? Eu conto a macroalocação ou eu conto a micro? Por exemplo, eu disse que eu tinha 5 ativos de renda fixa, né? Então, por exemplo, eu conto os 5 de renda fixa, ações e fundos? Sim, tu vai contar assim. Na macroalocação, tu vai contar desse jeito, ok? Ações, fundos, renda fixa. Agora, e sim, conta os 5 títulos separados, porque pode ser debênture, pode ser CRI, pode ser CRA, pode ser CDB, LCI, LCA, enfim. Agora, na carteira de ações, vale a diversificação eficiente. Ou seja, na tua carteira de ações, tu vai querer ter, para diminuir o risco diversificável, de 10 a 15 ações. Na carteira de fundos, também, de 10 a 15 fundos. Então, na alocação macro, tu tem 7 ativos. 5 títulos de renda fixa, ações e fundos imobiliários. Agora, na microalocação, tu vai ter 5 ativos de renda fixa, ou seja, tu vai estar aqui, e tu vai ter, na carteira de ações, 15 ações. Ou seja, tu vai estar aqui. E na carteira de fundos imobiliários, você vai ter 15 fundos imobiliários. Então vai estar aqui. E sim, eu fiz um esforço gigante para não mostrar o dedo do meio. Você vai estar aqui. Resumindo, quando for contar na alocação macro, conta sempre 10 a 15. Quando for contar na alocação micro, de novo, conta 10 a 15. Não pensa tipo, eu já tenho 5 fundos. 5 fundos, não, desculpa. 5 ativos de renda fixa. Tá, então eu posso, a partir de agora, se eu vou ter uma carteira de ações, eu só posso ter no máximo 10 ações, né? Porque senão 10 mais 5 é 15.
Não, pode ter até 15 ações, porque a carteira de ações vai ser a carteira de ativos ali dentro. Assim como a de carteira de fundos imobiliários vai ser a carteira de fundos imobiliários dentro da macro carteira. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas eu espero que vocês tenham entendido isso. A contagem sempre reseta. Na macro é uma contagem de 1 a 15, na micro ela de novo uma nova contagem de 1 a 15. Ok? Rebalanceamento de carteira pode ser tanto feito na macro alocação quanto micro alocação. Que horas são, hein? Nossa senhora, já passei um pouco da hora. O rebalanceamento pode ser tanto periódico quanto por porcentagem. Então, por exemplo, pode virar e falar: eu só vou rebalancear minha carteira a cada 6 meses ou a cada 1 ano. Assim como pode fazer o seguinte: ok, os meus ativos têm que ter essa porcentagem, essa participação na minha carteira. No momento que eles saírem dessa participação, eu vou comprar mais ou vender mais para manter nessa participação. Pode também. O ideal é sempre fazer no tempo, tá? Ou a melhor coisa é fazer periodicamente, cuidando dessas porcentagens, tá? Sempre um equilíbrio. Não faz só periódico e não faz só pela porcentagem. Faz um pouco de um pouco do outro, na calma, na tranquilo. Investimento é um negócio para ser tranquilo, gente. Não é para estressar, não. Para estressar já tem a vida. Aqui a gente vai ver dois conceitinhos, tá? Bem rápidos, que são bem mais para prova do que realmente para a vida real. O tracking error é um nome muito bonito para dizer o quão errado está o ativo ao seguir o seu benchmark. Então, por exemplo, se a gente tem um fundo que o benchmark dele é o CDI, e aí, basicamente, o CDI está com uma rentabilidade de 10%, e esse fundo está de 6%, então ele está com um erro ali, um tracking error. Por quê? Porque esse fundo deveria estar com 9, ou 11, ou 10, não 6. Ou seja, ele tem um erro de rastreamento. É isso que quer dizer tracking error, erro de rastreamento. Então, se o tracking error é 0%, quer dizer que o fundo e o ETF dele estão relacionados totalmente. Agora, se o tracking error dele é 50%, então, pô, só 50% desse fundo, desse ETF, está seguindo de fato o benchmark dele. Já o VAR, o Value at Risk, ele basicamente, o risk, né, no caso, ele avalia o quanto o fundo pode perder com certeza em um determinado momento. Aqui eu botei um fundo, tá? Mas aqui pode ser um ativo, ou seja, pode ser fundo imobiliário, pode ser ação, enfim. Então, por exemplo, se a gente tem um Value at Risk de 2%, com 80% de confiança, então eu tenho 80% de confiança que esse fundo ou essa ação vai perder até 2%. Basicamente é isso. Isso aqui, gente, Value at Risk e Tracking Error, na vida real, a gente, enquanto investidor, mal vê isso daí, tá? Eu, pelo menos, mal vejo, não conheço ninguém que veja também. Isso aqui é puramente para a prova, é um conceito para a prova. E é isso, gente. Na aula de hoje, vemos essa parte de locução de carteira. Tive que dar um corridão no final, porque o conteúdo é um pouquinho extenso. Mas espero que todo mundo tenha entendido. Quem não entendeu, pode tirar dúvidas comigo tranquilamente. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Seja quanto a isso ou quanto ao trabalho, tá? Porque eu vi que ninguém comentou ainda do trabalho, eu tô ficando com medo. Deixa eu só parar a gravação aqui.